Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, meu irmão e minha irmã, gostaria de fazer para você uma pergunta relacionada a um ditado popular. Desde que eu nasci eu ouço, você já ouviu e a gente já ouvimos, né? Que nos fala que a voz do povo é a voz de Deus. Queria que você aí do outro lado, né, refletisse sobre isso, se isso realmente é verdade, se isso realmente, né, tem base, até base bíblica para isso. Até porque eu gostaria de entrar nessa meditação colocando para você uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, né, capítulo de número 15, a partir do versículo 26. Depois você discorre aí da leitura na sua casa, ou pegue aí neste momento que você está ouvindo, né, 1 Samuel capítulo 15, versículo 26 a seguir, onde vai falar que Deus rejeitou a Samuel. Eita glória! E interessante que a gente, quando meditamos em Deus, na palavra do Senhor, Ele sempre discorre para a gente adquirirmos conhecimento, entendimento e sabedoria. Por exemplo, eu aprendi algo há alguns anos atrás que traz em mim muitas coisas que lá atrás eu sabia, mas eu nunca consegui aplicar. E eu aprendi isso, que são 3 tópicos, né? Sabedoria, conhecimento e entendimento. E eu comecei a colocar em prática na minha vida, e isso me fez ver as coisas, enxergar as coisas de uma forma diferente e de uma forma muito simples. Por quê? Por exemplo, o que é sabedoria? Você sabe o que é sabedoria, o que é conhecimento, o que é entendimento? Significado, né? Por exemplo, conhecimento. Conhecimento é igual a informação. Informação é quando você adquire conhecimento de alguma coisa, de algo, de algum assunto. Você só conhece porque você obteve informação. Então, conhecimento é igual o quê? A informação. Aí vem a questão do entendimento. O que é entendimento? Entendimento é compreensão da informação que você acabou de ouvir, ou de que você já sabia, mas só que hoje você compreendeu ela, entendeu ela. E o que é sabedoria? Sabedoria é a aplicação. Ou seja, vou te dar um exemplo. A palavra diz lá em Lucas capítulo 6, versículo de número 47. Jesus fala assim, ó: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que vem está obtendo o quê? Informação, conhecimento. Conhecimento de quem? Informação de quem? De Jesus. Aquele que ouve, ele está compreendendo o significado daquela informação ou daquele algo que ele está buscando. Ou seja, a minha informação, o meu conhecimento é de Cristo. Então eu estou obtendo conhecimento dele e estou compreendendo o que ele está falando comigo. Aquele que vem, conhecimento. Aquele que ouve as palavras, ele está compreendendo. E agora ele coloca em prática e as pratica, sabedoria. Então, Provérbios vai falar: corra atrás do conhecimento, busca o entendimento, obtenha o que? Sabedoria. Então isso a gente sabemos porque a palavra, ela nos faz saber, compreender. E voltando ao ditado que as pessoas falam, né, que é muito importante essas coisas, porque o Senhor, ele nos coloca dentro da palavra dele. Ele nos coloca fora da palavra, ele coloca a gente dentro para a gente esclarecer para a gente mesmo e para as pessoas. Por exemplo, se a voz do povo é a voz de Deus, por que Deus rejeitou Saul? Se o povo elegeu Saul, que a voz do povo é a voz de Deus, por que Deus mesmo rejeitou Saul? Porque não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. E sabemos que quando a gente escolhe alguém, a gente temos que saber, né, qual é o currículo daquela pessoa, a bagagem que ela carrega, se de fato aquela pessoa ela serve para algum cargo, se ela serve para alguma função, se ela vai ser capaz de saber liderar ou não.
a gente consegue discernir algumas coisas em relação à pessoa, porque ela já carrega uma bagagem de quê? Né? Curricular, onde as pessoas, não, a índole dela é boa, o caráter dela é boa, isso e assado. Mas eu queria falar da parte espiritual, porque se a voz do povo é a voz de Deus, então por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul não foi levantado por Deus, não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. E olha que o povo era o povo de Deus, mas não quer dizer que a voz do povo de Deus é a voz de Deus. É a nação escolhida por Deus. Eu queria que você tivesse sabedoria de Deus para quê? Para você aplicar na sua vida o que vem de Deus e o que vem do homem. O que vem de Deus e o que vem do diabo. O diabo é o meu, é o seu adversário. Ele é o quê? A palavra fala, o diabo, o vosso quem? Deus tem adversário? Qual que é o nosso adversário? O mundo jaz em quem? É dominado por quem? Quem que é o meu e seu adversário? E ele faz o que, o meu e seu adversário? Ele é nosso amigo, ele é nosso companheiro. Ele nos ama. O seu adversário, o meu adversário, fala para mim você ouvir a voz do povo ou a voz de Deus? Faz a gente ouvir a voz dele para criar divisões, para criar momentos aonde a gente vamos contender com o Espírito Santo de Deus, ou seja, entristecer ele, e depois vamos de imediato a falar com as pessoas, transmitindo uma palavra que vai machucá-las, magoá-las, entristecê-las. O diabo é o meu, o seu adversário. E a minha luta, a tua luta, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Às vezes você está enfrentando uma batalha dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu chefe de trabalho, mas não está entendendo absolutamente nada porque você ainda vive uma vida natural, porque você está ouvindo o que está do lado de fora e o mundo todo é dominado por quem? Quem que é o seu adversário? E você está lutando contra quem? Você está fazendo a vontade de quem? É simples. Então basta você ter sabedoria de Deus. Você tem conhecimento de Deus, entendimento de Deus, você vai ter sabedoria de Deus para saber aplicar. Você vai falar coisas que você não falava, você vai ensinar coisas que você não era capaz de ensinar. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele vai transmitir as verdades espirituais para você. Então vamos lá. Saul foi rejeitado por Deus, mas a voz do povo é a voz de Deus? Não. A voz de Deus é a voz de Deus. E o que Deus declarou na minha e na tua vida é bênção e vitória. Mas o diabo, ele faz de tudo para tentar roubar a minha paz, a minha alegria, a tua alegria. Por quê? Porque ele é o nosso adversário. Deus não tem adversário. Quem temos adversário somos nós. Isaías capítulo 43, versículo 13, vai falar o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem impede Deus? Quem pode impedir Deus se ele é o criador de tudo, conhecedor de tudo, tem o poder de tudo, está sob o controle de tudo, de todos, e nada se passa, né, em relação a ele não poder ver. Ele vê, ele vê, ele vê, ele vê, ele vê e ele sabe. Só que achamos que Deus não vê, Deus é limitado. A voz de Deus é a voz de Deus, mas a voz do povo não é a voz de Deus. E o diabo faz a gente olhar o quê? O que está por fora, o que vem dele. Para quê? Para que a gente venhamos a lutar uns com os outros. A gente passar momentos de intrigas, de ira, de brigas, momentos de complicações. Olha para você ver, o que você fala para o seu cônjuge? E o que seu cônjuge fala para você? O que vocês ouvem? Qual que é o alimento de vocês? Uma mente tem que estar sábia ali, tem que estar sadia, perdão. Uma pessoa tem que ter o autocontrole dentro da sua casa, porque se a outra descontrolar, ele sabe por que essa pessoa está descontrolada e sabe qual é a matéria que está vindo isso. Qual que é a origem daquela palavra? Por quê? Porque às vezes a gente não entendemos que o mundo todo é dominado pelo diabo. Essa é a realidade. Ou sabemos e fingimos que não sabemos. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo diabo.
né? E o Deus dessa era, Deus desse século, Deus deste mundo tem cegado o entendimento de muitos. Entendimento significa que ele cegou você, para você não enxergar as verdades espirituais, o que está escrito na palavra, e você ser manipulado por tudo e por todos, ao ponto de você não se dedicar à oração, não se dedicar à oração, porque é ele que faz você se enfraquecer, ficar abatido, entristecido. Ah, acabou, não tem mais jeito, não vou conseguir. Mentira do diabo. Como Deus, olha para você ver, não tem adversário, Deus já determinou que ele seria condenado, imputou juízo sobre a vida dele. E ele não quer saber de nada, a não ser de impedir o meu e o seu progresso, o meu e o seu avanço, o meu e o seu crescimento, porque ele sabe que a voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo não é a voz de Deus, e a voz de Deus determinou que você e eu seríamos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor, você é vencedora, nós somos vencedor, e ele faz de tudo, por quê? Porque ele treme diante da palavra de Deus que foi lançada na minha e da tua vida. Por isso que a gente entra em disputa na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso ministério, com as pessoas. Por quê? Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, fica ao derredor tentando tragar. Ele ruge como um leão e tenta nos tragar. Lança muitos dados informados. Se ele vê uma brecha, meu amigo, preste muito bem atenção. Ele vai fazer de tudo e tudo que tiver ao alcance dele. E ele vai lutar com forças, meu amado. Com força, com toda a sua força, para tentar fazer com que eu e você venhamos a sair da presença de Deus e a entrar em disputa um com o outro, carne e sangue, ao ponto da gente obscurecer o entendimento e não enxergar ele na nossa vida e expulsar ele de vez da nossa vida. Por quê? Porque a nossa luta é contra principados, potestades, contra os príncipes, contra os dominadores desse século. Então ele faz de tudo para impedir o meu e o seu progresso, o avanço. Por quê? Porque ele obscurece o nosso entendimento. A palavra diz que Deus, ele está vendo tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Então, se está sob o controle de Deus a minha, a tua, a nossa vida, fique em paz e descanse. Passe pelo processo, porque o processo, quando você entra, é doloroso sim, é difícil sim, parece que não tem mais jeito, parece que acabou, mas é o processo. Você entrou nele, você não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, você só sabe que está no processo. Mas é para adquirir maturidade espiritual, é para Deus falar com você o que Ele tem em relação à sua intimidade com Ele para você. É algo que Deus está fazendo você enxergar além dos seus olhos físicos naturais, porque Ele quer fazer você avançar, crescer, progredir, a enxergar aquilo que ninguém enxerga, a ver o que ninguém está vendo, a ouvir o que ninguém está conseguindo ouvir e alcançar o que ninguém ainda alcançou. Por quê? Porque você entrou no processo. Processo, se Deus revelasse para você o que você ia passar e enfrentar, você pararia no mesmo lugar, na mesma hora. Por quê? Porque você falaria, não, de jeito nenhum vou passar por isso. De jeito nenhum vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso com fulano, com ciclano. Por quê? Porque você não iria conseguir. Por isso que quando entramos no processo, só sabemos depois que acaba. E depois que acaba, Deus vem e revela todo o processo falando, tá vendo? Era isso que eu queria fazer com você, e é isso que Deus está fazendo comigo, com você, para que nós venhamos a passar por esse processo dando glória a Deus, passando, olhando para Deus, falando, eu creio, eu confio, o Senhor lançou a palavra, a promessa, e ela está de pé e vai se cumprir na minha e na tua vida. Basta você e eu cremos e acreditamos, porque Deus é justo, Deus é santo, e Deus está na minha e na tua vida, amém? Então, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo elegeu Saul. E por Deus, Saul foi rejeitado. Mas a voz de Deus, quando determinou que Davi seria o rei, Davi foi o rei. Então, passou por um processo Davi. Passou, entrou no propósito e foi cumprida a promessa dele estar no trono. É assim que Deus vai fazendo na sua vida. Leia a palavra do Senhor, adquire entendimento do Senhor, vai orar, vai buscar, vai permitir que Deus trabalhe em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Se levante, se alegre por Deus ainda falar o teu coração.
palavra fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então busca Ele nesse dia de hoje, invoca Ele, porque Ele se faz presente na minha e na tua vida nos dias de hoje, porque estamos, respirando e ainda temos a oportunidade de dar glória a Deus, porque Ele é fiel e justo na minha e na tua vida. Deus abençoe essa vida, essa casa, esse lar, essa família, esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, esses filhos. Transforme o cenário deles, Senhor, em cenário de bênção, de vitória. Esclareça para eles esse processo, Senhor, quanto antes, para que o teu nome venha a ser glorificado. Trabalhe, Senhor, em favor deles neste momento, operando os teus feitos, os teus milagres, liberando o dom do discernimento de espíritos, para que eles saibam o que vem do Senhor, o que vem do diabo, o que vem da terra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esclareça na mente dele, dela, que isso tudo, esse processo, não é para a morte, mas é para a glória do Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado através desses testemunhos aqui. Deus, eu abençoo a vida de cada um em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Fique firme, fique forte, crendo sempre no Senhor. Ei, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E aquilo que Deus determinou na minha e na tua vida vai se cumprir. Basta crer, basta ter fé, basta acreditar. Porque eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.